Olá, tudo bem com vocês? Então, para a proposta de hoje, para a gente pensar um pouco, eu quero pensar no seguinte tema, né? Uma filosofia intrigante. E aí poder pensar através de um filósofo, um cínico chamado, né, Diógenes de Sinope. Diógenes, se a gente for datar historicamente, ele viveu entre os anos e as décadas de 405 e 413 a.C., e ele propôs-se a pensar dentro de um desapego da sociedade, na qual ele é muito conhecido por historiadores sobre os seus hábitos curiosos. Então a filosofia dele está pautada dentro do movimento do cinismo. E o que é o cinismo? Cinismo é uma palavra do grego que quer dizer kinikos, ou como cão. Então ele propôs viver dentro de uma vida alternativa, tentando se desapegar de uma sociedade dentro dos moldes em que ela se propunha, que era viver no materialismo, no dinheiro, em tudo aquilo que a sociedade vai nos condicionando. E o próprio Diógenes, ele vai na contramão disso. Tanto que era muito comum, quando se fala em Diógenes, em pensar aquele que viveu o desapego, se desaprender das paixões, do materialismo e da artificialidade de tudo aquilo que a sociedade nos traz. E aí um dos hábitos muito costumeiro dele era ser visto em praça pública, tanto que aí faz aí a analogia, a comparação dele com Aristóteles, aliás, com Sócrates, né, que vivia em praça pública, porém Diógenes ele estava sempre com uma lamparina na mão. E ele buscava clarear o rosto das pessoas que, ao ser abordadas, perguntavam: o que o senhor está procurando? Ele falava: eu estou procurando um homem que seja justo. Outro relato da história de vida dele conta que ele também ficava ajoelhado, né, em alguns momentos, para estátuas e pedindo esmola. E aí as pessoas novamente o indagavam, perguntavam por que ele estava fazendo aquilo. E ele logo prontamente respondia: estou trabalhando a negativa. Porque quando eu pedir algo a alguém e ele me der um não, eu já estou trabalhando isso no meu emocional, né? No meu jeito de ser com os nãos que a vida pode me dar. Conta que essa filosofia, né, do desapego e de viver como cão, ele seguiu tão estreitamente, vamos dizer assim, na sua realidade, que ele assumiu para si viver em um túnel ou um barril, aonde para onde quer que ele fosse, ele levava o seu barril. Não trocava de roupas, porque ele não queria ceder aí ao materialismo, a ter que estar comprando roupas e outras coisas. Então tinha consigo somente uma lamparina, como já comentei, também uma cuia, aonde ele usava para parar a água quando ele estava com sede. E conta também dentro dessa visão, né, dessa história do Diógenes, que ele usou a cuia até realmente se deparar com uma criança que ao beber água parava a água com as mãos. Aí ele percebeu que nem a cuia ele precisava mais e aí ele a jogou fora. Então, tamanha crítica ele fez e demonstrou na prática que ele poderia com pouco viver feliz sem todos aqueles apetrechos e condicionamentos que a sociedade nos impõe. E outra curiosidade, né, foi um dos seus admiradores muito importantes, que era o rei da Macedônia, né, o Alexandre o Grande, que certa vez as histórias de Diógenes chegou até ele. E ele ficou impressionado com tudo aquilo que ouvia do Diógenes e resolveu um dia conhecê-lo. Chegando até Diógenes, ele falou: então você, ô Diógenes, eu quero te propor uma coisa. O que queres? E eu te darei até a metade do meu reino. E aí Diógenes conta a história que ficou olhando para ele e falou assim: você pode me dar a luz do sol? Aí Alexandre o Grande falou: não. Então aí ele disse: então, por favor, retire-se da frente do meu sol. Porque o Alexandre estava justamente na frente do sol e fazendo sombra a Diógenes. E aí mostra que, ó, mais uma crítica que ele faz, né? Não tente se colocar, né, como dono de algo que não lhe pertence, que é a luz solar. Entre outras questões, Diógenes sempre foi esse questionador. Então ele vivia na praça pública, mas ao contrário, num primeiro momento que achavam que ele era louco, de louco ele não tinha nada. Ele era um questionador. Ele era alguém que estava sempre buscando
questionar essa sociedade que, ao olhar dele, era artificial, que é mais aprisionava do que trazia liberdade ao ser humano, que mais nos tornava fúteis e artificiais do que realmente naturais. E o que ele buscou viver dentro da sua filosofia era que você pudesse buscar e encontrar a sua verdadeira natureza, ou seja, a sua essência, né? E que vivesse de acordo com essa essência natural e ainda ser feliz com ela. Que poucos, ao olhar dele, viviam dessa forma. Por isso que ele buscou, na radicalidade da sua vivência, viver aquilo. Que eu poderia dizer que a filosofia dele, em essência, seria: o pouco me basta para ser feliz e conseguir me desapegar dessa sociedade que me artificializa, me aprisiona e, sobretudo, me aliena. Então, obrigado pela atenção. Fica aí o vídeo dessa filosofia inusitada e, por vezes, intrigante do filósofo Diógenes de Sinope. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado pela atenção.